Pessoal, continuando com mais uma parte dessa aula, que é a aula 4 sobre diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, que é a resolução do CNE, a resolução SEB número 4, que é a DCNEB, diretrizes curriculares. Nessa aula, a gente está fazendo, dividimos, né, essa aula 4 em várias videoaulas, para ficar mais fácil a gente acompanhar e conseguir lidar com esse conteúdo que ele é muito grande, são 60 artigos, né? Então essa é a parte 4. Vamos que vamos, não desanima não. Vamos estudando, vamos com garra, com fé, com força e coragem. E a gente vai aprender cada vez mais. Título 6, Organização da Educação Básica. Nessas videoaulas a gente está fazendo a leitura. Lê comigo, acompanhe, anote o que puder anotar, né? Imprima se puder imprimir o conteúdo da lei. E vamos fazendo aí grifos, e vamos puxando seta, vamos otimizando e fazendo alguns esquemas. Então, nessas videoaulas, primeiramente, a leitura é imprescindível. Tem que ler, tem que ler. Título 6. Organização da Educação Básica. Artigo 18. Na organização da educação básica, devem-se observar as diretrizes curriculares nacionais comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações temáticas, respeitadas as suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. É isso. Tem que respeitar. Parágrafo 1º. As etapas e as modalidades do processo de escolarização estruturam-se de modo orgânico, sequencial e articulado. Isso mesmo. Então, grifem aí. As etapas e as modalidades do processo de escolarização, elas têm que se estruturar de modo orgânico, né? Conteúdos e currículos e objetos de conhecimento de modo que sejam sequencial também, né? E articulado ao mesmo tempo. Então, modo orgânico, sequencial e articulado. De maneira complexa, embora permanecendo individualizadas ao longo do percurso do estudante, apesar das mudanças por que passam. Quais mudanças por que passam? São essas mudanças, ó. A dimensão orgânica é atendida quando são observadas as especificidades e as diferenças de cada sistema educativo, sem perder o que lhes é comum, as semelhanças e as identidades que lhes são inerentes. Então, a dimensão orgânica tem que ser observado o quê? Esse modo orgânico. As especificidades e as diferenças de cada sistema educativo. Então, eles têm um arranjo aí que agora o item 2 vai ser o sequencial e o inciso 3, o item 3, vai ser essa articulação. Vamos ver o 2? A dimensão sequencial compreende os processos educativos que acompanham as exigências de aprendizagens definidas em cada etapa. Então, a dimensão sequencial acompanha as exigências de aprendizagem definidas em cada etapa do percurso formativo, contínuo e progressivo, da educação básica até a educação superior, constituindo-se em diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos educandos. Então, a dimensão sequencial, né, acompanha as exigências de aprendizagem em cada etapa. É uma sequência. A articulação das dimensões orgânica e sequencial das etapas e das modalidades da educação básica e destas com a educação superior implica ação coordenada e integradora do seu conjunto. É isso. Parágrafo 2º. A transição entre as etapas da educação básica e suas fases requer formas de articulação das dimensões orgânica e sequencial. Então tem que articular essas dimensões, que assegurem aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. Então, tem que permitir, tem que assegurar o quê? A continuidade do processo de aprendizagem. Então, tem que ter essa articulação orgânica e sequencial. Artigo 19. Cada etapa é delimitada por sua finalidade, seus princípios, objetivos e diretrizes educacionais, fundamentando-se na inseparabilidade
dos conceitos referenciais. Quais conceitos? Cuidar e educar. Vou colocar de verde aqui. Pois esta é uma concepção norteadora do projeto político-pedagógico elaborado e executado pela comunidade educacional. Então, cada etapa é delimitada, né? Que é delimitada, ela é preenchida, é organizada por sua finalidade, por seus princípios e por seus objetivos e diretrizes educacionais. Artigo 20. O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários. Percebam que cada um está numa corzinha aqui, ó. Aqui está num rosa, esse aqui está no amarelo, esse aqui está num vermelho claro. Então, a respeito aos educandos e seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas a criação de condições para que as crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar. Então, todos têm o direito de receber a formação. É um princípio, né, da ação educativa. Tem que ter respeito, né, aos tempos mentais, socioemocionais, culturais e prever e prover essa formação correspondente à idade. Capítulo 1, etapas da educação básica. Então aqui vai vir as etapas, pessoal. Lembrando que as etapas no nível da educação básica é a etapa da educação infantil, e aí tem as suas partes, tem a etapa do ensino fundamental, com suas partes também, e tem a etapa do ensino médio. A educação infantil, a gente tem a creche, deixa eu voltar aqui. Tem a creche e tem a pré-escola. Ensino fundamental, você tem ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. E aí o ensino médio. Então, tudo isso aqui engloba o que nós chamamos de educação básica. Artigo 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Vamos ver essas etapas? Então, a etapa 1, a educação infantil, que ela compreende a creche, como falei há pouco, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança. Aqui está subentendido, mas você pode ler assim, ó, da criança de 0, né, a 3 anos e 11 meses. 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, então a educação, a creche até 3 anos e 11 meses e a pré-escola com duração de 2 anos. Então a pré-escola ela vai de 3 anos e 11 meses até 5 anos e 11 e alguns meses também. Então a educação infantil, depois vem o quê? O ensino fundamental. O ensino fundamental obrigatório e gratuito com duração de 9 anos. É organizado e tratado em 2 fases. Quais fases, professor? Tem a fase dos anos iniciais, que é esse aqui, ó, anos iniciais, que são 5 anos, né? Que é o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano. E tem a fase dos anos finais. Anos finais tem o quê? O sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º ano. E tem o ensino médio com duração mínima de 3 anos. Se cair numa questão, ó, a duração do ensino médio, ela sempre será 3 anos. Segundo DCNEB, né? Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Errado, a duração mínima de 3 anos. Pode ter ensino médio com 4 anos? Pode. Inclusive a BNCC, né, que é o novo regramento em relação ao currículo, ele inclusive fala sobre isso. Parágrafo único. As etapas e fases têm previsão de idade próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso entre outros.
Pessoal, aqui é muito importante pensar o seguinte, ó. Essas etapas, elas constituem, né, uma previsão por idade própria. Então, tem a idade que é considerada a idade correta desse percurso escolar. Entretanto, tem sujeitos que fogem à norma por N motivos, né? N motivos. Por que você vai fugir à norma? Ah, porque você está com atraso. Não, porque você é um jovem que nunca estudou. Não, porque você é um adulto que está precisando fazer a educação de jovens e adultos. Não, porque você é alguém da educação especial ou da educação indígena. Então, são vários motivos pelos quais pode ocorrer um percurso que foge à norma. Vamos verificar? Ó, atraso na matrícula. Então, pode ser que tenha atraso na matrícula. Pode ter uma etapa com previsão de idade própria diferente, diversa, por conta da retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos. Pode ser por conta de portadores de deficiência limitadora. Lembrando, professor, a gente não fala mais esse termo, portador de deficiência. Não fala, mas o documento está lá, está escrito assim, e esse é o documento. Se cair uma questão que tenha esse termo e a questão fale, ó, segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né, as etapas têm previsão de idade próprias. Contudo, algumas fogem à norma, para no caso de portadores de deficiência limitadora. Estará correto? A questão estará correta. Pode fugir à norma também para de jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta, que é a educação AEJA. Pode também fugir à norma de habitantes de zonas rurais, de indígenas e quilombolas, de adolescentes em regime de acolhimento ou internação. Então, são os casos, né, de estabelecimentos lá de internação, de jovens infratores, ou jovens e adultos em situação de privação de liberdade, que são as pessoas que estão cumprindo pena. Nesse caso, as etapas e fases terão previsão com idade inclusive diferentes aí. Então são percursos diferenciados, tá? Atraso na matrícula, retenção, repetência, portador de deficiência, jovens e adultos sem escolarização, pessoal da zona rural, educação indígena, educação quilombola, ou pessoal que está privado aí de liberdade, ou em internação. É isso. Seção 1, Educação Infantil. Bom, pessoal, agora nessa sessão, ó, ela vai tratar a seção 1, Educação Infantil, a seção 2, né, o Ensino Fundamental, e a seção 3 vai tratar do Ensino Médio. Artigo 22. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, se perguntarem qual que é o objetivo da educação infantil, qual que é o grande objetivo da educação infantil? O objetivo é o desenvolvimento integral da criança. Desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 1º. As crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, socioeconômicos e étnicos. Por isso, devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola. Então, tem que ter acolhimento, tem que ter o respeito. E pelos profissionais da educação, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Então, é isso. Tem que respeitar as singularidades das crianças. Parágrafo 2º. Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar requerem a atenção intensiva dos profissionais da educação. Olha que legal. Requerem atenção intensiva dos profissionais da educação durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois este é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada,
a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. É isso, tem que ter interação e atenção integral dos profissionais. Parágrafo 3º. Os vínculos de família, de laços de solidariedade humana e do respeito mútuo, em que se assenta a vida social, deve iniciar-se na educação infantil, e sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Então, esses vínculos, esses laços de solidariedade humana e respeito, tem que iniciar na onde? Educação infantil. Para o objetivo da educação infantil, que é o desenvolvimento integral. Parágrafo 4º. Os sistemas educativos devem evidenciar esforços promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher as crianças, em estreita relação com a família, com os agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos. Então, os sistemas educativos devem manter, fomentar esforços, promovendo ações nas unidades de educação infantil. Parágrafo 5º. A gestão da convivência e as situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais da educação, e outros de áreas pertinentes, respeitando o quê? Os limites e as potencialidades de cada criança, respeitando o limite e a potencialidade das crianças e os vínculos desta com a família ou com seu responsável direto. Então é isso, torna necessário, essa gestão de convivência. Seção 2, ensino fundamental. Pessoal, agora vamos fazer a leitura sobre o que tange, as características do ensino fundamental. Artigo 23. O ensino fundamental com 9 anos de duração, de matrícula obrigatória, cai muito em concurso aqui, hein? De matrícula facultativa. Não, obrigatória para crianças a partir dos 6 anos de idade. Tem 2 fases sequentes com características próprias, chamada de quê? Anos iniciais, então essa aqui é a primeira fase do ensino fundamental, com 5 anos de duração, em regra para estudantes de 6 a 10 anos de idade. E anos finais, que é a segunda parte, com 4 anos de duração para os estudantes de 11 a 14 anos. Então, iniciou com 6 anos, é obrigatório o ensino fundamental. Esse aluno, estudante, tem que participar e frequentar os anos iniciais. Parágrafo único. No ensino fundamental, acolher significa também cuidar e educar. Então, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sociedade ou na sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. Artigo 24. Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro, e complementam-se nos anos finais, ampliando e intensificando gradativamente o processo educativo mediante. Então, os objetivos, lembra o objetivo? Era o quê? O desenvolvimento integral, da criança. Só que a gente está falando agora do ensino fundamental, não é mais educação infantil. Mas no ensino fundamental, os objetivos se prolongam, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, e depois se amplia gradativamente, mediante o quê? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 4. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 5. O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco, em que se assenta a vida social.
Então, pessoal, ó, tem que ampliar e intensificar o quê, né? Esses objetivos de maneira gradativa por todo o ensino fundamental. A gente percebe, por meio da leitura dessas frases, né, desses objetivos, que a gente já ouviu em algum lugar, não é muito estranho. Então, ó, esse primeiro, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Muito provavelmente isso aqui deve estar na LDB. A gente está também em outras diretrizes. Hoje em dia tem a BNCC, porque esse documento aqui é de 2010. Ele vem antes da BNCC. Mas a LDB é de 1996 e a Constituição Federal de 1988. Então, assim, tá tudo ligado, né? Foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. Isso aqui tá posto também, ó, no PNE. PNE. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é o quê? Alfabetizar até o 3º ano. Esse item 3, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia e tecnologia, dos valores que se fundamentam a sociedade. Tem nos princípios também da LDB, tem no PNE, tem na Constituição Federal. Então, fortalecimento de vínculos da família, dos laços de solidariedade humana, tem na LDB também. Então, assim, essas diretrizes vêm da LDB, vêm da Constituição Federal, não são algo muito fora. Em algum lugar a gente já leu esses objetivos. Artigo 25. Os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer especial forma de colaboração, que é aquele regime de colaboração que tem lá no início dessas diretrizes. Ó. Regime de colaboração. É isso. Visando o que? A oferta do ensino fundamental e a articulação sequente entre a primeira fase, no geral assumida pelo município, e a segunda pelo Estado, para evitar obstáculos ao acesso de estudantes que se transfiram de uma rede para outra ou para outra, né, para completar essa escolaridade obrigatória, garantida a organicidade e a totalidade do processo formativo escolar. Em alguns municípios, né, a responsabilidade fica toda do município, né, tanto do ensino fundamental da parte que cabe às séries iniciais até as séries finais. E aí cabe ao Estado, né, o ensino médio. Mas, pelo que está dizendo a diretriz aqui, esses sistemas eles têm que ter um regime de colaboração, eles devem se articular, se ajudar para ofertar o ensino fundamental. Seção 3 do ensino médio. O ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, é orientado por princípios e finalidades também, que prevêem o quê? A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Isso está na LDB também, ó. Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos que o estudante já aprendeu lá no ensino fundamental. A preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Então, é algum dos princípios e finalidades, né, do ensino médio. 3. O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4. A compreensão dos fundamentos científicos, tá? Fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. Então, aqui são aí os princípios e finalidades que orientam o ensino médio. Parágrafo 1º. O ensino médio deve ter uma base unitária, sobre a qual pode se assentar possibilidades diversas, como o quê? Preparação geral para o trabalho ou facultativamente para profissões técnicas, na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica, na cultura, como ampliação da formação cultural. Então é isso, o ensino médio tem uma base unitária, mas tem possibilidades diversas, diferentes. Parágrafo 2º. A definição e a gestão do currículo, inscrevem-se em uma lógica que se dirige aos jovens.
considerando suas singularidades que se situam em um tempo determinado. Então, ó, se perguntar sobre a lógica do currículo, é uma lógica que tem a respeito de quem? Dos jovens, a perspectiva aos jovens. Então tem que levar em conta, né? O currículo não é professor que está na sala de aula há 30 anos. O currículo tem que dialogar a partir da lógica dos jovens. Parágrafo 3º, a gente encerra essa parte. Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis. A grande questão que está em debate hoje, né, com o novo ensino médio, ou por conta, né, desses currículos flexíveis, né, porque a gente tem aí a formação geral básica, né, e a parte flexível no currículo. Ela não se inicia com a BNCC, nem com o novo ensino médio. Isso já estava previsto, ó, nesse artigo 26, parágrafo 3º das DCNEB. Então, os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso formativo que atenda a seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a permanência dos jovens na escola, com proveito até a conclusão da educação básica. Então, é essa parte, né, de currículo flexível que estava previsto e ela foi instaurada com o novo ensino médio, apesar das críticas e das dificuldades inerentes ao processo de falta de estrutura, processo de desigualdade das escolas Brasil afora, tá bom? Valeu, pessoal, é isso. Façam a leitura, façam os grifos, estudem e em momentos posteriores a gente vai fazer algumas questões também, beleza? Mas vamos ler, hein? Vamos terminar de ler esses artigos que em uma videoaula não damos conta, não é possível, mas a gente vai enfrentar essa DCNEB por completo. Valeu? Faça a leitura, atualize-se, leia o edital dos concursos, dos processos seletivos e vamos sempre pensando aqui a sociedade de educação e a complexidade do real. Maratona Concurso de Professores aqui do canal, pensando sociologicamente. Lembrando que a gente tem um Instagram lá, que a gente publica meio devagar a coisa. Tem o canal também com podcast, né? Tanto no Spotify como no Google Podcasts. Mas onde a gente posta bastante coisa mesmo é no nosso canal no YouTube também. Valeu, um forte abraço, até mais!